Bom dia, meus amados e amadas, queridos e queridas do Senhor. Olha aí, mais um dia, pela misericórdia de Deus. Ele seja louvado em todo o tempo. Que a graça e a paz vos seja multiplicada, amém? Firmeza. O texto de hoje está em 1 Samuel, capítulo 2, do 12 ao 17 e do 22 ao 36. Não discorrerei todo o texto por ser muito longo, mas peço que vocês ouçam esse vídeo que mandei sobre a história de Eli, para que vocês possam entender, amém? Fala dos filhos de Eli. Vamos entender. A palavra do Senhor fala sobre os crimes dos filhos de Eli, que eram filhos de Belial, não eram homens bons, na verdade. Eles eram sacerdotes como o pai, mas eles tinham o costume de transgredir a lei. No tocante às ofertas, eles tomavam das ofertas, eles mantinham relações sexuais com as jovens que trabalhavam na porta da tenda da congregação. E Eli, quando soube disso, o povo vinha e falava. Eli foi até os filhos e disse: eu ouço falar mal de vocês. Isso não é bom, meus filhos. Vocês estão fazendo tudo errado. Não é boa esta fama, o que estáis fazendo, transgredindo o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo. Deus lhe será o árbitro, mas pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, os filhos de Eli não ouviram seu pai, porque o Senhor os queria matar. E então veio um homem de Deus até Eli e lançou a profecia contra Eli, sua casa e sua descendência. Inclusive, anunciando a morte de seus filhos, Hófines e Finéias, que ambos morreriam no mesmo dia. E Deus suscitaria um sacerdote fiel que iria proceder segundo o coração e a mente do Senhor. E os que restassem da descendência de Eli iam viver de favores, iam se inclinar diante desse novo sacerdote para obterem uma moeda, um bocado de pão. Que terrível! Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. No texto de hoje, temos esse mau exemplo do pai, Eli, que era sacerdote. Sua história é uma dura prova de como ele não teve firmeza para educar seus filhos, nem corrigi-los eficazmente quando já eram adultos. Infelizmente, isso acontece muito hoje em dia. Que nós tomemos isso como exemplo. Eles praticavam toda sorte de perversidade, o que levou Deus a desprezar a Eli. Este soube que ambos morreriam no mesmo dia. Não somente eles foram castigados, mas também o sacerdote, por falta de firmeza. Ele honrou mais os filhos do que a Deus, como diz o versículo 29, na parte B. E toda a sua linhagem, que depois perdeu o privilégio de servir no santuário. A família é um dos pilares mais importantes da sociedade. Quando os pais são firmes ao educar e cuidar dos seus filhos,
E isso traz benefício para todos. Pois é bem provável que sejam bem-sucedidos. Porém, se a educação for terceirizada para a escola e esta não seguir os preceitos cristãos, é bem possível que o resultado seja uma formação sem um padrão moral ou espiritual. Se Deus não transformar suas vidas mediante arrependimento e fé em Cristo, essas pessoas dificilmente conseguirão valorizar e ter uma conduta íntegra. Essa é a verdade. Criar filhos saudáveis e retos para um convívio que faça diferença dentro da sociedade exige que os pais os eduquem com firmeza desde o seu nascimento até ficarem adultos. Mesmo depois disso, podem e devem aconselhá-los, trazendo-os de volta aos princípios que foram ensinados. Essa deve ser a conduta nossa como pais. Os cristãos não podem descuidar de uma tarefa tão importante como essa. Quem não tem filhos deve orar pelas famílias. Ainda mais que hoje em dia, ela está sendo desprezada. Boa parte da sociedade e dos meios de comunicação atacam a família diariamente, ensinando toda sorte de imoralidade. Há um ataque frontal ao Deus, a tudo que Deus estabeleceu para a conduta de um homem e uma vida útil, preservando a moral e os valores espirituais. Diante disso, invista tempo nas crianças à sua volta, apresentando Jesus a elas e mostrando pelo bom exemplo o que agrada a Deus. A falta de firmeza no ensino de valores cristãos às crianças resulta em fraqueza moral e espiritual. Essa é bem a verdade. Portanto, sejamos firmes em tudo que o Senhor nos ordenar. Amém?